Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Estamos aqui para mais um dia do nosso desafio, 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. Aleluia, dia 13 de novembro, 98 dias que nós estamos aqui diariamente, cumprindo esse propósito, esse desafio de ler a Bíblia toda em 142 dias. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Senhor, eu quero te louvar por esse dia. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, falado, tratado nas nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E como nós lemos agora há pouco, no Propósito Paternidade, no livro que nós estamos lendo, do Chris Vallotton, nós compreendemos que lâmpada para os nossos pés significa que a tua palavra traz orientação de um passo de cada vez, mas também luz para os nossos caminhos, de que muitas vezes vai nos dar orientação para toda uma jornada. E nós queremos, Senhor Deus, ter esse discernimento, ter, Senhor, essa direção, Senhor, para cada passo e também para a jornada inteira, em nome de Jesus Cristo. Pai, que a tua palavra possa nos guiar, Senhor Deus, possa nos orientar, que o Senhor, através do teu Espírito, Deus, possa gravar dentro de nós, Deus, a tua palavra, Senhor, como diz a tua palavra, que nós teríamos, Senhor Deus, os teus princípios, as tuas leis, Senhor, os teus preceitos gravados na nossa mente, no nosso coração, que assim seja, Deus. E por isso nós estamos aqui, vez após outra, lendo a Bíblia toda, uma vez após a outra, vez após outra, Senhor, até que o Senhor venha. Nós queremos estar aqui, lendo a tua palavra, meditando nela, buscando, Senhor, conhecer mais dela e praticá-la todos os dias, Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. É isso aí, irmã Esther, gratidão ao Senhor por mais um dia que Ele nos concedeu. É isso. Ezequiel, então, capítulo 21. Hoje nós continuamos aqui a leitura do livro de Ezequiel. Ezequiel com todos os seus sinais, com todas as suas mensagens, com todas as suas... também sendo resistido, sendo chamado de apenas um contador de parábolas, quando na verdade ele era um profeta que estava sendo usado por Deus para chamar aqueles que estavam no exílio ao arrependimento, para que realmente aquele exílio tivesse a sua finalidade, cumprida, de trazer aí realmente o povo de volta para o Senhor. Então, Ezequiel capítulo 21, sinal do profeta que suspira, parábola da espada do Senhor. Capítulo 21. Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, volta o teu rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Dize à terra de Israel: assim diz o Senhor, eu sou contra ti, tirarei a minha espada da bainha e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Por que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio? Por que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio? A minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Então saberão todos que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Quanto a ti, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles, com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E quando eles te perguntarem, por que suspiras tu? Responderás, por causa das novas que vêm. Todo coração desmaiará, todas as mãos se enfraquecerão, todo espírito se angustiará e todos os joelhos se desfarão em águas. Elas vêm e se realizarão, diz o Senhor Deus.
Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida. Para matar está afiada, para reduzir está polida. Nós nos alegraremos, pois a espada do meu filho despreza todo madeiro. Foi dada a polir para ser manejada. Esta espada está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, pois ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, com o meu povo, estão entregues à espada. Bate, pois, na tua coxa. Pois haverá uma prova, e que será se não mais existir o propósito? Não. Verso 13. Pois haverá uma prova, e que será se não mais existir o próprio cetro desprezador, diz o Senhor Deus. Tu, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos umas na outra, que a espada golpeie 2 vezes, ou até 3 vezes. É uma espada da matança, da grande matança a que os rodeia, para que desmaie o coração e se multipliquem os tropeços. Contra todas as suas portas pus a ponta da espada, que foi feita como relâmpago, e está afiada para matar. Ó espada, vira-te para a direita, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se voltar. Também eu baterei com as minhas mãos uma na outra, e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, falei. Veio a mim a palavra do Senhor. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde venha a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. Faze um marco indicador e põe-no no princípio do caminho para a cidade. Um caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon, e a outra contra Judá em Jerusalém, a fortificada. Pois o rei de Babilônia parará na encruzilhada no princípio dos 2 caminhos para fazer adivinhações. Ele lançará sorte com flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado. À sua direita cairá a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os arietes, para abrir a boca à matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os arietes contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Isso será aos olhos deles como adivinhação vã, pois foram ajuramentados com juramentos entre eles, mas ele se lembrará da maldade para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que vieste em memória, sereis apanhados com a mão. Quanto a ti, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia é chegado no tempo da punição final, assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ruína, ruína, eu a reduzirei a ruínas, e ela não será mais até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Quanto a ti, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e do seu desprezo. A espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago. Apesar de visões vãs e de adivinhações falsas que tem a teu respeito, será posta no pescoço dos ímpios, cujo dia é chegado no tempo da punição final. Torne a tua espada a sua bainha, no lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento te julgarei. Derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor. Eu te entregarei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás de pasto, o teu sangue estará no meio da terra,
não serás mais lembrado, pois eu, o Senhor, o disse. Ezequiel capítulo 22. Veio a mim a palavra do Senhor: quanto a ti, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhes conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste te contaminaste, e fizeste aproximar-se o teu dia, e é chegado o fim dos teus anos. Por isso eu te fiz motivo de vergonha entre as nações, e de zombaria entre todas as terras. As que estão perto e as que estão longe zombarão de ti, ó cidade infame e inquieta. Com efeito, os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramar sangue. No meio de ti desprezaram o pai e a mãe. No meio de ti oprimiram o estrangeiro e foram injustos para com o órfão e a viúva. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acham em ti, para derramarem sangue. Em ti sobre os montes comem carne sacrificada, e perversidade cometem no meio de ti. No meio de ti descobrem a vergonha do pai, e abusam da que está impura, na sua separação. No meio de ti um comete abominação com a mulher do teu próximo, outro contamina abominavelmente a sua nora, e o outro humilha a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam-se suborno para se derramar sangue. Recebes usuras e lucros ilícitos, além de usar de avareza com teu próximo, oprimindo-o, e de mim se esqueceste, diz o Senhor Deus. Eu certamente baterei as mãos contra o lucro desonesto que ganhaste, e contra o sangue que derramaste no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, disse e o farei. Eu te espalharei entre as nações pelas terras, e porei termo à sua imundícia. E tu serás profanada em ti mesmo aos olhos das nações, e então saberás que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, a nação de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vós vos tornaste em escória, eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata, o bronze, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Eu vos congregarei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor. Sereis fundido no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundido no meio dela. E sabereis que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, dize-lhes: tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge arrebatando a sua presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas e multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Ensinam que não há diferença entre o impuro e o puro. De meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os meus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue e destruírem vidas para lucrar desonestamente. Os seus profetas têm feito para eles reboco como argamassa, fraca, tendo visões falsas e predizendo-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. O povo da terra oprime gravemente,
e anda roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação e os consumirei com fogo do meu furor, fazendo que o seu caminho recaia sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 23. Aqui o capítulo 23 de Ezequiel é aquele capítulo que eu falei, né? Assim como o 16, onde ele faz uma ilustração ali pesada, comparando o povo de Israel a uma prostituta. Aqui ele faz isso novamente no 23, né? Para com Israel e para com Judá, os dois reinos aí, comparando a duas prostitutas, né? Então esse capítulo 23 eu costumo dizer que é o capítulo proibido para menores, né? Ele é um capítulo pesado aqui com essa comparação que ele está fazendo aqui o profeta Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor, capítulo 23 de Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua juventude. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é Oolá e Jerusalém é Oolibá. Então aqui nós temos os dois reinos, de Israel e de Judá, reino dividido, Samaria e Jerusalém, e nós temos aqui esse período em que as duas haviam sido levadas para o exílio. E aí ele compara aqui, essas duas prostitutas seriam então o reino do sul e o reino do norte, seria aí Samaria e Jerusalém. Verso 5, prostituiu-se Oolá, sendo minha, enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. A sua prostituição que trouxe do Egito não abandonou, porque com ela muitos se deitaram na sua juventude, apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua prostituição. Portanto, a entregarei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem a entreguei. Verso 9, repetindo. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram à espada. Ela se tornou um provérbio entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã Oolibá corrompeu seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos governadores e dos sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. Vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua prostituição, pois viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintadas de vermelho, de lombos cingidos, tendo largos turbantes sobre as cabeças, todos com parecer de oficiais, semelhantes aos filhos de Babilônia, na Caldeia, terra do seu nascimento. Ela se enamorou deles, ao lançar sobre eles os olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia,
para o leito dos amores, e a contaminaram com a sua prostituição, e ela se contaminou com eles. Então afastou-se deles a alma dela. Assim, pois, a descoberto as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma da sua irmã. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Apaixonou-se dos seus amantes, cujos membros são como os de jumentos, e cuja ejaculação é como a de cavalos. Assim trouxeste à memória a luxúria da tua juventude, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua juventude. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Deus, eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de todos os lados. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens de cobiçar, governadores e sátrapas, todos eles oficiais e homens de renome, todos eles montados a cavalo. Virão contra ti com armas, carros e carroças, e com ajuntamento de povos, e se colocarão contra ti em redor com grandes e pequenos escudos e capacetes. Eu te entregarei a eles para juízo, e eles se julgarão segundo os seus direitos. Porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. O nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos e tuas filhas eles te tomarão, e o que ficar será consumido pelo fogo. Também te despirão os teus vestidos e tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição, iniciadas na terra do Egito. Não levantarás os teus olhos para eles e não te lembrarás mais do Egito. Pois assim diz o Senhor Deus, eu te entregarei na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem enojada te apartaste. Eles te tratarão com ódio e levarão todo o teu trabalho, te deixarão nua, e despida se descobrirá a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. Essas coisas farão a ti, porque te prostituíste após os gentios e te contaminaste com seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu copo na sua mão. Assim diz o Senhor Deus, beberás o copo da tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e zombaria, pois o copo leva muito. De embriaguez e de dor te encherás. O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. E tu o beberás, o esgotarás, depois o despedaçarás, e os teus próprios peitos arrancarás. Eu o anunciei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também sofrerás as consequências da tua luxúria e das tuas devassidões. Disse-me mais o Senhor, filho do homem, julgarias a Oolá e a Oolibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Elas adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. Ainda isso me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados. Havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vieram ao meu santuário no mesmo dia e profanaram. Assim fizeram no meio da minha casa. Além disso, mandaram vir os homens de longe, os quais fora enviado um mensageiro, e vieram. Por amor deles te lavaste, pintaste os teus olhos e te ornaste de enfeites. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, sobre a qual puseste o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se ali a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto,
os quais puseram braceletes nas mãos delas e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles, e se deitaram com ela, como quem deita com uma prostituta. Assim entraram a Oholá e a Oholibá, mulheres infames, de maneira que homens justos a julgarão, como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, pois adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. Assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma grande multidão, e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as matará à espada. A seus filhos e as suas filhas trucidará, e as suas casas queimará a fogo. Assim farei cessar da terra a perversão, para que sejam advertidas todas as mulheres e não imitem o vosso comportamento pervertido. O castigo da vossa perversão carregareis sobre vós, levareis os pecados dos vossos ídolos. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então aqui uma sentença sobre Judá e sobre Israel, sobre Samaria e sobre Jerusalém. Aqui você tem essa ilustração. Vamos ver aqui o comentário da Scofield, desse capítulo 23. Esta sombria parábola de Oholá e Oholibá revela quão repugnante é a infidelidade a Deus e proporciona correção para qualquer consideração leviana quanto à apostasia. A imagem, repulsiva como mostra quão horroroso é o adultério espiritual com o qual o povo do Senhor, que é um com ele como a esposa com o esposo, repudia sua união com ele e se entrega a servir ao mundo, à carne e ao diabo. Então aqui ele faz esse comentário mostrando que é assim que o Senhor compara a idolatria do seu povo. E aí quando o seu povo se deixa levar por esse mundo e o trai, como uma mulher que trai o seu marido, deixando a Deus por outros deuses. Embora Deus seja fiel em se lembrar da sua aliança com seu povo, quando o povo se esquece de Deus, deve esperar castigo divino. Esse é o comentário aqui da Scofield sobre esse texto, que deixa bem claro esse castigo, esse tratamento de Deus pesado para com essas duas prostitutas, aí o povo de Deus dividido entre Israel e Judá, entre Samaria e Jerusalém, como essas duas mulheres prostitutas que deixaram o seu marido aí e se envolveram com seus amantes. Pesado aqui esse capítulo 23, mas também fica de forma pedagógica mostrando para a gente o quanto que Deus realmente repudia aí o se voltar a outros deuses. Então é isso. Ezequiel capítulo 24. A parábola da panela fervente. Veio a minha palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês. Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à nação rebelde e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, põe a panela para esquentar, põe-na e derrama-lhe água. Ponha dentro dela os pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua. Enche-a de ossos escolhidos. Toma o que há de melhor no rebanho. Empilha lenha debaixo da panela. Faze-a ferver bem, e cozinhem-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela enferrujada, cuja ferrugem não saiu dela. Tira dela a carne pedaço a pedaço, não caia sorte sobre ela, pois o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada ela o pôs, não o derramou sobre a terra, para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança.
Eu pus o seu sangue numa rocha nua, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu também farei uma grande fogueira. Amontoa a lenha e acende o fogo. Ferve bem a carne, engrossando o caldo, que os ossos sejam queimados. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, brilhe o seu cobre, fundam-se as suas impurezas e se consuma a sua ferrugem. Foram vãos todos os esforços, não saiu dela a sua muita ferrugem, nem mesmo pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, pois eu quis purificar-te, e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não tenha satisfeito sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse: será assim, e o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos e os teus feitos te julgarão. Repetindo 14. Eu, o Senhor, disse: será assim e o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Deus. Agora outra parte aqui impactante da vida de Ezequiel, né? A morte da sua esposa como um sinal, né? Como uma mensagem aí. Ezequiel, eu compartilhei lá no grupo, né? Ezequiel, ele foi tão entregue, né, ao chamado dele, à missão dele, que ele foi a mensagem viva. Ele viveu algumas coisas bem fortes, bem impactantes, e a mais pesada delas, sem dúvida, foi o fato da sua esposa ter morrido para ser uma mensagem, uma alegoria, uma ilustração para o povo ali, né? Então, aqui no verso 15 em diante, ele fala sobre isso. Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, eu tirarei de ti o deleite dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não tomes luto pelos mortos. Ata na cabeça o teu turbante, põe as tuas sandálias nos pés, não cubras os teus bigodes e não comas o pão dos homens. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte, fiz como se me deu ordem. Então o povo me disse: não nos farás saber o que significam essas coisas que estás fazendo? Então aqui a mensagem de Deus foi essa: eu vou tirar o prazer dos seus olhos, o deleite dos seus olhos aí. E aí, depois de falar isso, Deus disse que ele não poderia ficar de luto, né? Ele não poderia se lamentar, ele não poderia se entristecer, ele teria que agir normalmente. Então ele falou pela manhã ao povo, e à tarde a sua esposa morreu. E na manhã seguinte ele fez como o Senhor, ele fez como o Senhor tinha ordenado, né? Ou seja, não ficou de luto e foi falar ao povo, né? Então, bem forte isso aqui. Eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor. Dize à nação de Israel: assim diz o Senhor Deus: eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o deleite dos vossos olhos e o anelo das vossas almas. Os vossos filhos e as vossas filhas que deixastes cairão à espada, e fareis o que eu fiz. Não cobrireis os bigodes, e não comereis o pão dos homens. Tereis na cabeça os vossos turbantes, e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhareis nas vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo que ele fez fareis. Quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que, no dia em que eu lhes tirar a sua fortaleza, a alegria do seu ornamento, o deleite dos seus olhos e o desejo dos seus corações, e seus filhos e as suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar para te dar a notícia?
Nesse dia se abrirá a tua boca para com aquele que escapar, falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal e saberão que eu sou o Senhor. Então ele ficaria calado até que isso acontecesse, para que se cumprisse, e ali depois então eles saberiam que foi o Senhor quem falou. Ezequiel capítulo 25. Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, volta o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que tu disseste, contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a capa de Judá, quando foi para o exílio, eu te entregarei em possessão aos filhos do Oriente. Eles estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e beberão o teu leite. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. Então sabereis que eu sou o Senhor. Pois assim diz o Senhor Deus: visto que bateste com as mãos e pateastes com os pés, alegrando-te de coração em toda a tua malícia contra a terra de Israel, eu estenderei a minha mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras. Acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: visto que dizem Moabe e Seir, eis que a nação de Judá é como todas as nações, portanto eu abrirei o flanco de Moabe, desde as suas cidades, fora das fronteiras, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim, e aos filhos do Oriente, com os filhos de Amon, eu o entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações, e executarei juízos em Moabe. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: visto que Edom se vingou da nação de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou deles, assim diz o Senhor Deus: estenderei a minha mão contra Edom e arrancarei dele homens e animais. Eu os tornarei em deserto, desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom por intermédio do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. Conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que os filisteus se vingaram e executaram vingança com maldade no coração, para destruírem com perpétua inimizade, assim diz o Senhor Deus: eu estenderei a minha mão contra os filisteus e arrancarei os quereteus e destruirei o resto da costa do mar. Executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Ezequiel capítulo 26, juízo sobre Tiro. Aqui ele também está dando profecias, né? Foi contra Amon, contra Moabe, contra Edom, contra Filístia e agora contra Tiro, 26. No 11º ano, ao primeiro mês, no 11º ano, ao primeiro do mês, veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém: está quebrada a porta dos povos, está aberta para mim. Agora que ela está assolada, eu me encherei. Assim diz o Senhor Deus: eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. Eu varrerei o seu pó, e dela farei uma rocha nua. No meio do mar virá a ser um lugar para estender redes de pesca, pois eu anunciei, diz o Senhor Deus. Ela servirá de despojo para as nações, e suas filhas que estão no campo serão mortas à espada. Então saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o Senhor Deus:
eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. As tuas filhas que estão no campo, ele as matará à espada. Fará um baluarte contra ti, fundará uma tranqueira e levantará escudos. Ele dirigirá os golpes dos teus arietes contra os teus muros e derrubará as tuas torres com as tuas armas. Pela multidão de teus cavalos te cobrirá de pó. Os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carroças e dos carros, quando ele entrar pelas suas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos pisará todas as suas ruas, ao seu povo matará a espada, e as colunas da tua fortaleza cairão por terra. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derrubarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas, as tuas pedras, as tuas madeiras, e o teu pó lançarão no meio das águas. Farei cessar o ruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. Farei de ti uma rocha nua, e virás a ser um lugar para estender redes de pesca. Nunca mais será edificada, pois eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemeram, repetindo 15, é uma pergunta, né? Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemeram os feridos, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti? Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas. De tremores se vestirão, sobre a terra se assentarão, estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Levantarão uma lamentação sobre ti e te dirão: como pareceste, ó bem povoada e afamada, como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizastes a todos os que habitam ao teu redor. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. As ilhas que estão no mar se turbarão com a tua saída. Assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando fizer subir sobre ti um abismo e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te deitarei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos de há muito, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, estabelecerei a glória da terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não serás mais. Quando te buscarem, nunca mais serás achada para sempre, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 27, né? Vamos até aqui hoje, até o 27. Veio a mim a palavra do Senhor, ainda a lamentação sobre Tiro, né? Foi aqui uma sentença sobre Tiro, juízo sobre Tiro, e agora lamentação sobre Tiro, 27. Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro. Dize a Tiro, que habita nas entradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus convéses de ciprestes de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. Os seus bancos fizeram-nos de marfim, engastado em pinho das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisá era a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os seus remeiros. Os teus sábios, ó Tiro,
que se achavam em ti. Esses foram os seus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus peritos foram em ti os seus calafates. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Os persas, os lídios e os de Puti eram no teu exército os teus soldados. Escudos e capacetes penduravam em ti, trazendo-te esplendor. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, os gamaditas nas suas torres. Penduravam os teus escudos nos teus muros em redor, aperfeiçoavam a sua formosura. Tarsis negociava contigo, por causa da abundância de toda sorte de riquezas. Trocavam por suas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores, com almas de homens e vasos de bronze fizeram negócio contigo. Os da casa de Torgama, em troca de suas mercadorias, traziam cavalos, ginetes e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas terras do mar eram o mercado da tua mão. Dentes de marfim e madeira de ébano tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas suas mercadorias trocavam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Trocavam o trigo de Minite e confeitos, mel, azeite e bálsamo pelas tuas mercadorias. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas, por causa da multidão de toda sorte de riquezas, dando em troca vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã de Uzal, pelas tuas mercadorias, trocavam ferro trabalhado, cássia e cálamo aromático. Dedã negociava contigo mantos de celas para cavalos. A Arábia e todos os príncipes de Quedá eram os mercadores ao teu serviço, com cordeiros, carneiros e bodes. Nestas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Seba e Raamá eram os teus mercadores. Davam em troca pelas tuas mercadorias os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden, mercadores de Seba, Assíria e Quilmade, negociavam contigo. Estes eram os teus mercadores em roupas escolhidas, em pano de azul e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis eram as suas caravanas para a tua mercadoria, e te enriqueceste e ficaste muito formosa no meio dos mares. Os teus remadores te conduzem sobre grandes águas, mas o vento oriental se quebrantará no meio dos mares. As tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os calafates, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, com toda a sua congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos mares, no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão as praias. Todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre as cabeças e nas cinzas se revolverão. Raparão a cabeça por sua causa e se cingirão de pano de saco. Chorarão sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação. Levantarão uma lamentação sobre ti no seu pranto e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como aqui está reduzida ao silêncio no meio do mar. Quando as suas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartastes a muitos povos. Com a multidão da tua riqueza e do teu negócio enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada nos mares, nas profundezas das águas caíram os teus negócios, e toda a tua multidão no meio de ti. Todos os moradores das terras, dos mares estão cheios de espanto a teu respeito. Os seus reis tremem
grandemente e estão de rostos perturbados. Os mercadores dentre os povos assobiam contra ti. Tu te tornaste em grande espanto e não mais existirás. Então aqui termina o capítulo 28, a lamentação sobre Tiro, né? Ainda vai continuar aqui falando sobre Tiro no próximo capítulo também, mas nós continuamos então Ezequiel 28 amanhã. Amanhã nós prosseguimos aqui no dia de número 99 do nosso desafio, 142 dias, estamos aqui prosseguindo na leitura da Bíblia toda em 142 dias. Deus abençoe então o seu dia e até amanhã, em nome de Jesus.